Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Eden e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Testemunho Literário. E hoje, pessoal, eu vou estar trazendo para vocês a resenha do livro O Temor do Sábio, do Patrick Rothfuss. Rothfuss. Uma coisa desse tipo aí, nessa linha aí, né? Esse livro aqui, ele tem a história basicamente que existe uma pessoa no mundo desse mundo, né, tem realizado vários feitos. Tanto é que existem várias histórias sobre ela. E essa pessoa especial acabou afastando de todas essas realizações que ela conseguiu e acabou virando dono de uma hospedaria e trocando de nome e de identidade. Ou seja, onde ele não é mais lembrado como essa pessoa. Aí, após o encontro com uma pessoa que se denominava cronista, ele decide que contará toda a história aos olhos dele, né? Ou seja, pode também não ser uma verdade absoluta, né? Mas ele decide que vai contar a história do jeito dele, se o cronista der para ele 3 dias do tempo dele, né? Que são os 3 livros. O primeiro livro, que é O Nome do Vento, é o primeiro dia. Agora é o segundo dia, que é O Temor do Sábio. Ele passa mais ou menos a essa ideia de o presente ser ele contando a história do que aconteceu no passado dele. Né? A primeira parte do livro seria a aproximação que ele tem para a Auri, que é aquela menina que poucas ou raríssimas pessoas na universidade conhecem e que ela vive nos subterrâneos e acabou ficando muito próxima do Kivot, que até ele fala para uma pessoa lá que também conhecia a Ellie que ele se viu tão próximo dela pelo fato de que os dois não têm ninguém. Então, a solidão dos dois acabou os aproximando. E fora essa aproximação que ele tem com a Ellie, também tem a aproximação dele com aqueles dois melhores amigos dele, que é o Simon e o William. Acho que é o William. Porque ocorre um fato lá específico onde o Kivot sofre uma espécie de simpatia maléfica, onde ele correria risco de vida, né? E o único jeito de fazer com que ele não morresse seria pessoas, no momento que ele estivesse dormindo, fazerem contra simpatias. Ou seja, no momento em que o Kivot descansava um pouco, os outros revezavam para continuar fazendo essas defesas simpáticas. Isso acaba fazendo com que todos eles ficam bem próximos, né? E o Kivot começa a ver eles mais como uma família em si, começa a se abrir mais. Eles também se abrem muito com o Kivot. O Kivot ser acusado por uso indevido de simpatia, ele é aconselhado a deixar a universidade por um período, por um tempo, né? Porque todas as vezes que algum aluno cometia algum tipo de delito, ele era castigado, igual todo mundo, pagar a taxa e tal. Só que quando você fez essa sua rematrícula, ela sofreria um alto acréscimo para que você meio que tivesse que pagar pelo crime que você cometeu, pagar em dinheiro mesmo. O que faria com que o Kivot não pudesse mais estudar lá, porque até então ele não tem dinheiro algum para pagar uma taxa muito grande de rematrícula. Então o que ele faz é realmente afastar da universidade por um tempo. E após esse afastamento, ele encontra uma pessoa que indica um certo alguém que poderia se tornar o patrono dele, que daria o nome dele para o Kivot, fazeria shows, né, em nome dessa pessoa em específico, e em troca essa pessoa o bancaria, dando dinheiro para ele conseguir pagar a alimentação e também o estudo dele na universidade. Aí ele vai em busca dessa pessoa em específico. Quando ele chega nessa pessoa, ela se denomina como Maier, é um tipo de nobre, só que ele é muito rico, a ponto dele ele poderia ser considerado um rei de uma terra lá em específico. Aí esse cara, para testar o Kivot, saber se ele tem serventia ou não para ele começa a pedir vários favores para o Kivot. E cada vez mais esses favores vão ficando mais difíceis. O que toda vez que o Kivot realiza um, deixa mais em dívida com ele. O que faz que cada vez mais os favores que ele peça sejam mais e mais difíceis. Para que quando o Kivot falhar, ele possa ter uma desculpa para mandar ele embora. Aí, depois de alguns favores, ele decide pedir um que é estritamente difícil e teria alto grau de falhas, que seria
O Maier estava tendo algumas com os comboios deles atacados numa certa localidade. Ele manda o Kvoth atrás desses bandidos, junto com alguns mercenários. Ou seja, eles teriam que descobrir quem que é esses bandidos e liquidar com eles. E quando ele voltasse, o Maier ficaria em dívida mais uma vez. Aí ocorre todo esse movimento, ele descobre quem são esses bandidos, né, e, consequentemente, cumpre nessa tarefa. No momento que ele estava voltando para o Maier para contar que a tarefa tinha sido cumprida e pegar o valor que teria sido prometido por cumprimento da tarefa, ele acaba encontrando um ser mitológico que se denomina Feluriana, que ela basicamente ela enfeitiça os homens para estar fazendo e fazendo, tendo relações e mais relações com ela, relações sexuais. Né? E até um ponto que fica extremamente necessitada e viciada naquele tipo de relação. Aí o que ele faz? Se separa desses mercenários e fala que ele ia encontrá-los eles depois, né? De encontrar a Feluriana e ver se ela era real ou não, saber o que ela era, enfim, né? Ele queria conhecer. Ele tem essa ânsia por aprender coisas novas, né? Então ele vai atrás dela para conhecer e buscar informações sobre o Chandriano. Né? Aí ele encontra com essa moça, com essa Feluriana, tem alto relações e mais relações com ela, descobre um pouco mais como que funciona o mundo da qual ela tá, qual que ela pertence, né? Que não é o mundo real. É o mundo que se denomina Mundo dos Encantados. Ela conta como que ele funciona, conta algumas curiosidades, apresenta algumas coisas. Aí, um certo dia, ela manda ele andar pela floresta lá em si que eles estavam presentes, e ele acaba chegando a uma certa árvore. E essa árvore, ela é contada pra gente que existe meio que um espírito maligno dentro dela, que ele tem a capacidade de saber todos os futuros existentes e optar por te contar algo que, se você souber, ele vai fazer com que você vá atrás desse futuro em específico. Então, ou seja, ele te conta informações estritamente para que você vá para o pior futuro possível se você souber daquelas informações. Então, dá a ideia que ele é muito sádico, ou seja, ele não vai ver você cometendo todas essas atrocidades na sua vida, né? Só dele saber que você vai cometê-las, já o deixa feliz. Então ele me lembra muito o personagem do Coringa. Né? Infelizmente o Kvoth consegue sair da presa dessa árvore muito rápido e acaba não escutando muitas informações. Porque até a árvore o chama de volta, fala que quer contar mais coisas. Então dá a entender de que o Kvoth não escutou todas as informações necessárias para ter um futuro catastrófico. Só que mesmo assim ele escutou alguma coisa e isso vai ter repercussões negativas no futuro. Depois ele volta para Feluriana, descobre algumas coisas, pergunta sobre algumas curiosidades sobre o mundo dos encantados, os encantados em si, pede histórias, consegue levar ela na lábia e ela deixa que ele siga o seu caminho para o mundo real, com a promessa de que um dia ele irá voltar para ela. Né? Após a volta do Kvoth para os seus amigos, ele conta como é que foi toda essa aventura que ele viveu no mundo dos encantados, e ele acaba ficando muito próximo de um desses mercenários, que era uma pessoa que era da cultura anderiana. Eles vão ensinando a cultura um do outro. O Kvoth ensina a língua dele para esse anderiano, e o anderiano ensina a cultura e a língua dele para o Kvoth. E eles vão criando esse vínculo. Até um certo ponto onde o Kvoth descobre que era proibido divulgação da cultura anderiana. E ele se vê na obrigação, né? Não obrigação, no compromisso de ir até o país de origem desse anderiano e conversar com as pessoas lá, falar que o cara não fez por mal por ensinar, foi ele que pediu e tal. Só que quando ele chega lá, ele nota que as pessoas o veem como um ladrão da cultura deles, né? Quando eles decidem que ele deve aprender a cultura em si, ele sofre muito, apanha muito. São treinamentos que buscam tirar o máximo que você pode conseguir naquele momento. Além de apresentar uma cultura totalmente diferente da qual ele estava acostumado. Após todo esse treinamento, ele é colocado para mostrar para o povo todo de que ele realmente é digno de ter esse conhecimento dos anderianos. Então eles decidem
fazer com que ele passe por 2 testes. O primeiro teste foi feito quando ele chegou na cidade, que foi o teste intelectual, que ele devia explicar o que é a cultura deles, o que é o que eles seguem. E agora vai ser um teste prático, onde que ele deve mostrar a honra e o grau de serventia que ele terá para essa ordem, para essa cultura andeliana. Ele acaba passando muito bem, tipo, ele impressiona todas as pessoas e é reconhecido como um praticante da cultura andeliana, não como o mercenário em si, igual o colega dele é. Executar essa cultura, não ensiná-la, mas ele pode seguir e falar que ele aprendeu com eles e tal. Após ele se despedir, ele traça seu caminho de volta para o Maier, né? Encontra ele e conta tudo o que aconteceu na aventura dele com os bandidos, que até então o Maier não tinha acreditado. Aí o Maier fica extremamente grato com ele, só que acontece um desentendimento entre eles que acaba fazendo com que o Kvothe tenha que partir. Só que antes do Kvothe partir, o Maier reconhece que todo o esforço e todo o que o Kvothe proporcionou para ele. 2 coisas de valor que ele poderia oferecer sem ter vínculo nenhum com o Kvothe. O primeiro deles é permissão para o Kvothe se apresentar no território dele, mas sem usar o nome do Maier. Ele só pode se apresentar lá e tem permissão para se apresentar. E a segunda é que, enquanto ele estiver vivo, ele vai poder utilizar o Maier para pagar o seu estudo na universidade. Ou seja, todas as vezes que ele for pagar a sua rematrícula na universidade, ele só precisa apresentar o cartão que o Maier mandou para ele e ele vai ter a sua taxa escolar paga. E depois disso aí, ele segue o caminho dele de volta para a universidade. Quando ele volta para a universidade, ele encontra alguns dos seus companheiros, amigos, só que muitos deles falam para ele de que ele voltou muito mudado, ele voltou com uma aura diferente, desde que a aventura dele começou, né? Ele não é mais aquele menino que ele era antes. O que faz com que ele seja muito desejado pelas meninas, né? Pelas mulheres. Mas só que todas elas sempre só querem ter um tipo de relações com ele temporárias. E não querem manter os laços com eles por muito tempo, porque ele causa a impressão de que ele só quer se divertir, sacou? Então ele vem com esse bônus e ônus aí na viagem dele. E devido a essa nova conduta que ele tem, esse novo espírito que ele possui, ele acaba não conseguindo corresponder muito com aquela pretensão amorosa que ele tinha. Tanto é que eles ficam bastante distantes depois que ele retorna. Que eles parecem que não conseguem se interligar mais. Parece que eles criam uma parede entre eles. O que é um insight para a gente compreender do que seria o futuro do Kvothe, que até a gente sabe, ele está totalmente solitário lá na hospedaria que ele tem, que é o Interlúdio, né? Então a gente tem essa ideia de como que começou a ideia de ele ficar sozinho, de ele não conseguir ter um futuro com a Dena, que é a personagem da qual ele é apaixonado. Uma curiosidade que eu achei interessante é que tem uma passagem lá na terra do Andriano, que a chefe lá, a professora Mor lá, conta pra gente uma história sobre o Chandriano e fala o nome real deles, né? O que deixa o Beck, o discípulo dele, totalmente com medo, falando que eles vão aparecer lá agora porque falaram o nome dele, ou seja, o nome atrai o Chandriano. O que dá a entender o porquê que os pais do Kvothe morreram, né? Que até então a gente só sabia que eles queriam descobrir o nome do Chandriano e depois eles morrem. Então, deixa um insight aí do porquê que o Chandriano mata os pais deles. É porque talvez eles devam ter chamado eles pelo nome real. A ideia básica do que é retratado na série, né? Harry Potter, que até então lá, quando você fala o nome do Lord Voldemort, os os comensais da morte, ou ele próprio vem até você, que até então, para você se referir a eles, você usa tipo... você sabe quem e tal. Então é uma ideia aí que os dois têm em comum. Não sei se foi baseado um no outro, mas eu queria passar essa ideia para vocês aí. Para quem não leu o livro, né? Para saber que tem meio que uma referência de Harry Potter.
é mostrado pra gente uma ideia de machismo da qual as mulheres são superiores aos homens. Tanto é que várias vezes elas falam que elas lutam melhor, elas ensinam melhor, estão mais altas na hierarquia lá da cultura em si e falam direto de que os homens só estão lá para guerrear, para morrer e guerrear uma batalha em específico. Ou seja, não tem serventia alguma ou não tem serventia grandiosa o bastante para ser comparado com a mulher. Então, por exemplo, toda uma pessoa quando nasce homem nessa cultura já sabe que não vai ser grande coisa, ou seja, não há incentivo, não há representatividade nessa cultura para os homens. Igual há muito tempo atrás e até hoje não é tanto para as mulheres. Não existe mulheres tão bem sucedidas, não existe, pelo menos não em grande escala. Nos filmes não existe tantas mulheres, por exemplo, super-heroínas e tal. Até nas outras culturas de minoria, né? Negros, asiáticos. Então, ou seja, nessas culturas de minorias, normalmente as minorias não crescem unicamente porque não veem que podem crescer. Então dá a ideia aqui de termos mais empatia com as pessoas. E outra parte seria a realização pessoal, que a gente sempre vê o Kvothe atrás de um objetivo dele. Ele não se importa qual seja a dificuldade ou a dor da que aquilo vai ser imposta a ele. Se ele tiver que apanhar, ele apanha. Se ele tiver que passar por uma experiência quase morte, ele passa. Ele sempre vai ir atrás dos seus objetivos e do que ele acha certo. O que faz pra gente que ele aparenta muito ser uma pessoa humana. Tipo, uma pessoa que realmente pode existir. Porque normalmente a gente vê que nas obras em si, que o herói, o protagonista, ele sempre consegue ganhar no final. Mesmo que ele sofra no desenvolvimento, ele sempre ganha no final. E aqui nesse livro, nessa obra em específico, nessa cronologia específica, a gente vê de que o Kvothe, ele busca acertar. Ele busca fazer o que acha certo. Ele busca tentar fazer o que ele acha que deve fazer naquele certo momento. Mas nunca dá certo 100%. Às vezes ele erra. Às vezes um erro que ele faz com que ele tenha um futuro melhor do que se ele tivesse continuado naquele caminho. Ou seja, a gente vê os altos e baixos desse personagem, ou dá uma impressão de que ele realmente seja uma pessoa. E esse é o maior diferencial dessa série. É que a gente pode ver que o personagem é humanizado. Mas então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva aí no canal. Deixa um comentário aí falando o que acharam da resenha e o que eu poderia estar melhorando aí na próxima. E também, se possível, um like e também compartilhar com um amigo. Nos ajudaria bastante. Então, eu espero muito poder nos ver na próxima. Até o próximo.